Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez. Irmãos, boa tarde, boa noite. Nesse finalzinho de tarde, nós, do Centro Espírita Despertar da Consciência, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana anterior, tivemos o estudo do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Cléo. Hoje, estamos com o estudo do Evangelho comigo, Edivane, que a cada semana estamos postando alternado o Livro dos Espíritos e o estudo do Evangelho. No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. E aí nós estudamos, há 15 dias atrás, o que se deve entender por pobres de espíritos, e hoje nós iremos ver os itens 3, 4, 5 e 6, que vai falar: quem se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E vou finalizar com as instruções dos Espíritos em relação a esse tema. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Para iniciar, vamos à prece inicial. Pai de amor e bondade, amigos da espiritualidade, que nos conduzem a cada dia na nossa vida. Mais uma vez, estamos reunidos aqui para estudar a Tua Palavra, o Teu Evangelho, esse modelo que nos ajuda a crescer cada vez mais, esse exemplo que é o Teu Evangelho. Que os nossos corações agora possam estar abertos, e a nossa mente também, a esse aprendizado e a compreensão da Tua Palavra. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vimos que o que se deve entender por pobres de espíritos, e compreendemos que pobres de espíritos são aquelas pessoas que têm a humildade de aprender, de querer aprender e de seguir o Evangelho segundo o Evangelho de Jesus, segundo cada momento que ele nos ensina. Nós temos o Evangelho como uma cartilha onde a gente pode ver tudo o que precisa ser vivenciado. E aí, nós vamos continuar com o item 3. Quem se eleva será rebaixado. Vamos iniciar, e para melhor compreensão, que nós possamos ter um bom estudo, que nós possamos abrir as nossas mentes neste momento. Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 3, 4, 5 e 6. Quem se eleva será rebaixado. Naquela hora, chegando-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade, eu vos digo, que, se não fizerdes como esses meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Esse trecho do Evangelho é de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 5. E nós trazemos para vocês a seguinte pergunta: qual o significado dessa expressão? Todo aquele que se eleva será rebaixado. E aí nós temos essa frase que podemos, assim, comentar. Quando a pergunta foi feita a Jesus pelos discípulos: quem é o maior no reino do céu? E Jesus chamou o menino, colocou o menino no seu colo e disse: em verdade eu vos digo, que se não se converterdes e tornardes quais as crianças, não entrareis no reino do céu. E ele ainda conclui: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer,
é a mim mesmo que recebe. A resposta de Jesus nos convida a pensar no nosso comportamento, porque a inocência e a pureza das crianças nos primeiros anos nos mostram atitudes serenas diante da vida, não é, minha gente? Quando o mestre fez essa comparação, o que ele quis nos mostrar? Ele quis nos mostrar a necessidade, mesmo que estejamos na fase adulta, de ter um coração puro, né? Naquela época, aí a gente faz a pergunta, e naquela época, como serviu essa parábola de Jesus, esse ensinamento? A comunidade cristã naquela época não era a reprodução de uma sociedade que se baseava na riqueza e no poder. Então, era uma comunidade pobre, não era rica. O mais importante era se converter e deixar todas as pretensões sociais para pertencer a um grupo que acolhesse fraternamente Jesus nas pessoas dos pequenos, pobres e fracos. Então, essa comunidade daquela época, ela se baseava nisso, no acolhimento de Jesus. Jesus era, naquela época, a base, né? E hoje, isso continua? É o que deveria continuar, né? Mudou alguma coisa? Está tudo correto? E aí, eu trago essa pergunta para vocês. Será que mudou alguma coisa? Será que a sociedade hoje é dessa forma que era quando Jesus nos trouxe essa parábola, esse ensinamento? Junto o contexto dessa palavra, Jesus estava cercado por várias pessoas, vários adultos, mas ao responder aos discípulos, ele pegou uma criança, né? Aí a gente vai começar pela pergunta: quem é o maior no reino dos céus? A gente pode observar essa pergunta, que na verdade, ali nas entrelinhas, bem explícita, ela tem nessa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos, né, que perguntaram, tem uma ambição, tem um orgulho, uma preocupação em que quem é o maior? E muitas vezes nós, estou falando agora para a gente, né? Chegamos nas nossas ambições, nos nossos orgulhos, nas nossas vaidades, assim ou querendo ser o maior pela posição de destaque onde nós estamos, ou preocupados, projetando aquilo no outro, né? Preocupado em quem era o maior, quem é que é o maior entre a gente, quem é o ser humano maior, quem é o melhor político, quem é o maior comprador. E aí a gente vai comparando situações e vem essa pergunta. É como se nós estivéssemos em uma competição, quando, na verdade, nós estamos, sim, competindo no caminho, né? Muitas vezes a gente fica se comparando, fica perguntando quem é o maior, quem é o melhor, quem tem mais, quem possui mais. Aí a nossa sociedade, ela está se tornando essa sociedade hoje em dia, né? De pessoas individuais, né? A estrada que deveria ser coletiva nesse caminhar, e a gente tinha que estender a mão ao irmão que está ao lado, segurar a mão do irmão quando a gente tem essa necessidade. Não é uma competição, então a gente não pode crescer só, a gente precisa seguir o ensinamento de Jesus, de continuar junto com o irmão, caminhando com ele, né? Sem perguntar quem é o maior na caminhada. Caminhar, ter uma caminhada conjunta a uma evolução, porque o que Jesus espera de nós, o que Deus quer de nós, é que nós sejamos os espíritos puros. E aí é que vem a maravilha da resposta de Jesus, porque ao perguntar ao pegar a criança no meio de tantos adultos, Jesus dá um sinal justo de que essa pureza e essa criança tem um símbolo da pureza que nós devemos ter, pureza de coração. E Jesus continua: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes, tomardes como a criança, quem não entrar, tornar-se como uma criança, não entrareis no reino do céu. A criança, principalmente da primeira idade, ela tem um comportamento muito particular, que é muito lindo de observar. Uma criança que não tem maldade, que não mente, uma criança que não compete,
que não tem ambição. Não é, minha gente? A criança que está sempre disposta a aprender, né? Ela releva, ela perdoa com facilidade, ela não tem preconceito, não é ativista, não tem formalidades nem protocolos. É uma criança autêntica e simples. Ela vai ver que hoje, aquele momento, é aproveitar o melhor da forma possível, cada momento. E tem uma hora certa para aprender as coisas novas. E ela também, ela admite, ela acha que não sabe o suficiente. Então, essa é a pureza que Jesus quer resgatar na gente. Por quê, minha gente? Nós também já fomos uma criança. Então, Jesus trouxe essa criança como modelo, nós já fomos como essa criança. E aí, ele diz que tornarmos como uma criança, para que a gente volte a ser o que um dia nós fomos, puros, singelos, sem maldade, de coração. Eu achei muito interessante quando diz assim, quando a gente vê no Evangelho que a pureza que Jesus quer resgatar. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que nós já tivemos, que nós temos dentro de nós. Isso é que Jesus está querendo representar com aquela criança. Tá bom, meus irmãos? Passando para o item 4, a segunda passagem desse trecho, ela se trata da mãe dos filhos de Zebedeu, que se aproximou de Jesus. Então se chegou a ele, a mãe dos chegou a ele, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e pedindo-lhe alguma coisa. E ele disse: "Que queres?" Jesus, né? Ela respondeu: "Dize a estes meus 2 filhos que se assentem no meu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." E respondendo, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus disse: "Não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu hei de beber?" Disseram-lhe, eles podem. Ele lhes disse: "É verdade, que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a tardes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos. Mas isso é para aquele que o meu Pai o tem preparado." E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e disse-lhe: "Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos." Esse trecho, ele está em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Quando a passagem do trecho se trata da mãe dos filhos de Zebedeu, que se aproximou de Jesus com seus 2 filhos, deu a entender que ela queria pedir alguma coisa. Aí o que foi que Jesus disse ao vê-la? "Que queres?" E ela disse: "Manda que estes 2 meus filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Então Jesus disse: "Não sabeis o que pedis. Podeis beber do mesmo cálice que eu vou beber?" E aí eles disseram: "Podemos." Aí Jesus ainda replicou: "É certo que bebeis do cálice e que eu vou beber, mas pelo que respeitem vós sentardes à minha direita e outro à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado." Então, Jesus disse que eles poderiam beber do mesmo cálice, mas sentar à direita ou à esquerda dele, o Pai que preparou essa pessoa. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Nós vimos ali na leitura. Jesus chamou eles para perto e disse: "Sabeis que os príncipes das nações as dominam, e os grandes
as tratam como império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. E sobre essa resposta de Jesus, que nos mostra que para conseguirmos os nossos objetivos na nossa evolução espiritual, não se trata tão somente de obter vantagens, e sim de desenvolver atitudes humildes, ter um comportamento que possa se elevar moralmente, o que não significa se anular completamente. Não é isso, meus irmãos? Então, nesse item 4, a mãe e os filhos dos filhos de Zebedeu se aproximou e ela fez essa pergunta. O desejo dela, qual era? Que os filhos dela tivessem um assento à direita e outro à esquerda. E aí Jesus disse que não, que poderiam se sentar e beber mas será que podiam beber do mesmo cálice? E aí eles disseram, os próprios podemos. Então muitas vezes a gente pensa assim, eu posso fazer, né, até com fé ou sem fé, mas a gente diz, eu posso. E aí Jesus diz assim, que pode, mas que Jesus, para sentar à direita dele, já tinha alguém preparado, que Jesus, que o seu pai, o meu pai já havia preparado. E aí ele disse assim, quanto a sentar-se, diz, à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim, pois conceder isso será para aqueles a quem o meu pai o tem preparado. Foi isso que Jesus respondeu. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos, dizendo no texto, se indignaram contra os dois irmãos. Aí Jesus os chamou no canto e disse, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim não deveis ter entre vós, ao contrário, aqueles que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vossos escravos, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E aí, nesse texto, dá a vida pela redenção de muitos. Isso está no capítulo, em Mateus, capítulo 20, versículos 28, de 20 a 28. Meus irmãos, a atitude da mãe que buscou o que ela achava, ela queria o melhor para seus filhos. Então, Jesus aqui chama você também, que seus filhos, e aí ele perguntou, você acha que seus filhos conseguem beber da mesma água e do mesmo cálice? E eles achavam, sim, que estavam preparados. Não é isso, minha gente? Quantas vezes nós queremos? Isso eu trago para a gente. Bom, e nós? Muitas vezes a gente quer comungar, a gente quer beber desse cálice, a gente quer uma vida nova, a gente quer se melhorar, mas a gente não faz as famosas perguntas. Quantas vezes nós queremos que essas coisas aconteçam na nossa vida? Mas será que nós estamos preparados? Nós nos achamos que estamos prontos. E aí Deus não dá a resposta logo, né? E a gente fica chateado com Jesus, com a espiritualidade, com um desejo que não foi concedido, quando na verdade nós devemos agradecer pelo livramento, porque Deus, muitas vezes a gente pede uma coisa e não é o momento, e Jesus, Deus, nosso Pai, não concede, e a gente fica chateado, né? E aí esquece de ver que Deus está presente, que Deus preparou para a gente aquele merecimento, se é aquela hora de ter essa confirmação, essa resposta. Por quê? Porque tudo que a gente merece, tudo que a gente passa, merece na nossa vida, passa por Jesus, por Deus, pelos desígnios divinos. E aí esse item 4 vem dizer isso, que nós podemos sim beber do mesmo cálice. Sentar à direita ou à esquerda do Pai, a gente
vai depender das nossas lutas. Deus é quem vai escolher, né? Nós é quem devemos nos preparar para isto. Temos também o item 5. No item 5, temos outra passagem de Jesus. É a terceira passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres do Espírito. No item 5, a terceira passagem do trecho do Evangelho diz respeito ao que Jesus... Então, diz assim: aconteceu que, entrando Jesus no sábado em casa de um dos discípulos fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola: quando fores convidado a uma boda, não te assente no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada do que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti e a ele, e te diga, dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sente-se aqui mais para cima, servir-te-á isto, então, de glória, na presença dos que estiverem justamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Trazemos esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1, 7 a 11. Essa terceira passagem, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazemos a história onde Jesus, no dia de sábado, entrava na casa de um dos principais fariseus. Ele havia sido convidado para uma festa, para uma refeição numa casa. E lá estavam. Então, Jesus notou que os convidados escolhiam sempre o primeiro lugar. E aí, Jesus disse aos seus discípulos, porque Jesus sempre andava com eles, Jesus propôs uma parábola: quando fores convidado para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos havia convidado, venha dizer-vos, dai-vos este lugar, e vocês vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha. Então, minha gente, Jesus sempre andava com seus discípulos, ensinando. Veja que ele chegou, ele estava com seus discípulos, e aí, ao observar, ele foi logo ensinando. Essa máxima explica o princípio da humanidade, que Jesus não se cansa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é dele o reino dos céus. Jesus tomou uma criança com um tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. Isso está, o trecho dessa máxima está essa explicação no livro de Allan Kardec, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, versículos. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Também nesse capítulo tem uma citação muito interessante. É uma ideia fundamental que nos depara conosco, essa máxima no dia de hoje. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E, nesta outra, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se eleva será rebaixado. Então, esse último item, esse item 5, ele nos traz essa lição, essa máxima. Seja vós o servidor, aquele que quiser ser maior. Então, quem quer ser maior hoje, precisa ser o quê? Humilde. E nós estamos trazendo essa lição desde o começo do nosso capítulo 7 do Evangelho, que Jesus diz: quem quiser ser humilhado,
Os humildes serão se elevados. E Jesus traz essa máxima. Quem quiser tornar-se o maior, seja o servidor. E diz, aquele que se humilha será exaltado. Quem se eleva será rebaixado. Mas essa humildade que a gente disse, é aquela humildade de se fazer de coitadinho? Não, é aquela humildade de coração. Nós sabemos que a doutrina espírita nos mostra, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, e do Livro dos Espíritos, nos mostra a posição de pessoas grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra. Quem é grande no mundo dos espíritos? Essa máxima, esse Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos diz que quem é que é grande? São aquelas pessoas que foram pobres de espírito, que foram pequenas na Terra. Então, no mundo dos espíritos, os grandes são os que foram pequenos. Que tipo de pequenez? Bem pequenos. Muitas vezes os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. E os primeiros a morrerem levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza do céu e que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que outros tiveram de deixar aquilo para constituir grandezas terrenas e que não leva para outra vida, riqueza de títulos, na glória, nobreza de nascimento. Então, o Evangelho vem nos ensinar que Jesus diz, através desse texto de hoje, desse Evangelho de hoje, que quem é humilde no mundo dos espíritos será o grande, será elevado, porque nós precisamos ser ricos de amor, ricos de humildade, ricos de virtudes. Né? Então, se a gente só dá valor à riqueza, aos títulos de nobreza, à glória, a muitas coisas, então fica difícil de conseguirmos chegar no reino dos céus. Qual é esse reino que nós tivemos no outro estudo? O reino do céu é aquele estado de glória, onde nós estaremos, depois de cumprirmos todos os nossos papéis e fundamentos aqui nesse planeta. Nada mais possuindo, se não chegar aos outros mundos privados de tudo, como náufragos, que tudo perderá até as próprias roupas. Quem serão esses? São aquelas pessoas que não dão atenção, que atenção ao amor, ao evangelho, à humildade. São aquelas pessoas que precisam observar a qual tipo de vida eles querem seguir, né? Conservam-se apenas o orgulho, mais que a humildade. Torna as novas posições que vêm colocadas acima de si. Então, acima de si tem a sua posição, tem o seu dinheiro, tem a sua família, e aí resplandece a glória dos que, quando a gente consegue mudar esse jeito de ver a vida, de dar valor às coisas materiais, a gente consegue, sim, o reino dos céus. Dos ensinamentos de Jesus voltados para mostrar o quanto faz mal e o enraizamento desse sentimento no coração do homem, o Evangelho resiste a muitas passagens, minha gente. Nós hoje trouxemos para vocês 2 passagens do Evangelho, de Mateus e de Lucas. E, resumindo, para darmos concluída nosso estudo, podemos concluir nessas passagens de Lucas e Mateus que precisamos enfrentar os desafios da vida material com mais cautela, sabendo que Deus nos deu a oportunidade de evoluir na escala do progresso espiritual. Mas, para tal, é necessário compreendermos o que significa a reencarnação. Então, gente, como disse aqui em Lucas e Mateus, essas 2 passagens, a passagem de se tornar grande no reino dos céus, tem que ser para entrar no reino dos céus como uma criança,
e como os filhos de Zebedeu, para estar sentado à direita ou à esquerda de Jesus, né? Foram essas duas as lições que nós trouxemos hoje. Jesus diz: todo aquele que se eleva será rebaixado. É uma reflexão para visualizarmos a nossa conduta interior, pois as nossas nações são resultados do nosso pensar. E é necessário compreendermos o significado da reencarnação, porque a reencarnação é uma segunda oportunidade que nós temos de nos melhorar cada vez mais, cada vez que reencarnamos, não é isso? Nós trazemos para concluir, hoje, nós vamos trazer do livro O Evangelho e o Espiritismo, uma explicação bem simples, e eu vou ler com bem calma para que vocês possam compreender e finalizar o nosso estudo. É o item 6, que diz assim: essas máximas são consequências do princípio da humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade do coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infabilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E aí o Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes do mundo, dos espíritos, são os que foram pequenos na Terra, nós falamos sobre isso, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos, isso no mundo espiritual. E que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constituiu a verdadeira grandeza no céu. E que nunca se perde as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grande na terra, e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem, desculpa. Não tendo nada mais, chegam a outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante com sua nova posição, porque vem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo, meus irmãos, nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aquele que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte. Se deixarem dominar pelo orgulho e ambição, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem quereis sobrepor aos outros, só sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dá mais elevados no céu, procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar o mais elevado no céu, se os merecerem. Então, meus irmãos, nós trazemos para vocês esta lição no dia de hoje, desse evangelho. Só recapitulando uma coisa sobre a reencarnação que a doutrina espírita traz, que os espíritos trazem, que quando ele diz assim, quem compreender a reencarnação. Então, um exemplo bem simples é que nós sabemos que as pessoas que abusaram numa encarnação, que só deram valor a riquezas, aos bens materiais, aí eles têm a segunda chance de reencarnar e vêm para essa vida numa situação bem humilde, bem pobre, bem simples. E aí, essa é a oportunidade que Jesus está dando, que o nosso Pai está dando, da pessoa se melhorar, dela realizar. Para quê? Para ela ganhar o reino dos céus, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas
Aquela pessoa que é bem humilde, que é simples, que não reclama, mas que tem um jeito bem especial, que tem um gosto bem especial, um gosto de riqueza, como a gente fala. Então, é isso que Jesus vem trazer para a gente. Quando a gente precisa ser humilde, ter todas as nossas virtudes para poder alcançarmos o reino dos céus, que é o reino onde todos nós estaremos um dia. Nós, ricos, pobres, bonitos, todos nós seremos anjos no reino dos céus. E é isso que Jesus traz para nós, com o seu amor, com os seus ensinamentos, porque ele nos ama, e o nosso Pai nos ama, e deseja que nós sejamos bem felizes a cada dia, a cada instante. Para isso, nós precisamos dar atenção a esse Evangelho de Jesus, aos ensinamentos, ter o Evangelho de Cristo como nossas metas, nossa cartilha de vida, e aí a gente vai compreendendo. Para isso, nós temos a doutrina que vem nos ensinar, não é isso? Então, que Deus abençoe a cada um de nós nesse dia de hoje. Coloque no nosso coração muito amor, mas que nós sejamos abertos a esse melhoramento também, que nós desejemos crescer, que nós desejemos ser melhores, porque Jesus deu a gente o livre-arbítrio, onde a gente precisa, sim, se melhorar para poder crescer. Vamos encerrar. Pai de infinita bondade, amigos da espiritualidade que nos acompanharam neste momento de estudo, agradecidos estamos por tudo que fizeste por nós, por esse aprendizado, que nós possamos colocar no nosso coração e vivenciar cada dia essas máximas que hoje vós nos trouxeste, Senhor, através do teu evangelho. Que o teu amor esteja conosco hoje e sempre e que nós tenhamos uma vida tranquila rumo à evolução. Que assim seja, até a próxima semana. Ou seja, daqui a 15 dias que nós estaremos novamente com o estudo do Evangelho. Uma boa noite a todos.